meus queridos, mais um vídeo aqui para te dar o suporte em física. Embora esse vídeo saia depois de todos os vídeos que eu fiz ao longo do ano passado, estou resgatando aqui alguns que não pude fazer no início do ano passado e estou fazendo agora. Então, sendo assim, nós vamos dar o início à cinemática. Mas o que é cinemática? Cinemática é o estudo do movimento dos corpos. Então, ele é uma vertente da mecânica que vai estudar os corpos, alguns movimentos e tudo mais, e dentro da mecânica é o estudo da cinemática, que é mais ou menos o estudo do movimento dos corpos, ok? Bom, para a gente começar esse estudo, nós precisamos definir alguns conceitos básicos da cinemática, que são eles: referencial, tempo, posição, deslocamento, distância, velocidade, tudo isso. Tá? Então, para dar início, nós vamos falar do referencial. O que é o referencial? O referencial, ele é o ponto de partida para você fazer uma observação. É a partir dele que você vai fazer medidas, você vai tirar o tempo de observação, a partir dele que você fará todas as suas observações para você entender aquele movimento ou aquele acontecimento. Depois disso, nós temos a trajetória de um corpo. O que é a trajetória de um corpo? Simples. A trajetória de um corpo ele é definido por sucessivas posições pelos quais o corpo está passando. Ou seja, por onde aquele corpinho vai estar se deslocando. Note que a trajetória em si, nesse início, eu não vou abordar, nós não vamos falar aqui aonde ele está indo, ou seja, a direção que ele está indo, sentido, nada disso. A gente só está mostrando qual é o caminho que essa partícula, que esse carrinho ou que essa pessoa está percorrendo. Então, grave isso aí, são as sucessivas posições que esse corpinho está passando aí. Então, mas o que é posição? Beleza, posição, ele é o ponto o qual aquele corpo está situado, dado a um referencial. Então, olha só qual é a chave da coisa aqui. A posição só vai existir devido a um referencial. Se não existir referencial, você não tem como definir uma posição. Ué, mas isso não faz sentido. Faz sim. Por exemplo, você sabe a distância da sua casa para o mercado. Então, qual é o teu referencial? É o mercado ou a sua casa? E aí você consegue fazer essa medida, essa distância aí, supondo que tem 1 quilômetro ou 500 metros, enfim. Você consegue fazer essa medida porque você colocou um referencial, ou a sua casa ou o mercado, ou uma árvore no meio do caminho, enfim. Isso sim é o referencial e a posição pelo qual aqueles corpos estão situados, localizados no espaço. Ok? Posteriormente isso, nós temos então o deslocamento, que é uma consequência da posição. Como assim? Bom, deslocamento é quando você vai pegar um corpinho e vai mudar a posição dele naquele dado referencial. Então, por exemplo, você sai da sua casa para ir ao mercado. Então, você sofreu um deslocamento. Esse deslocamento aí foi o que você percorreu até chegar ao mercado. E você pode também voltar. Então, você vai ter um outro deslocamento, que é sair do mercado para a sua casa. Aí você tem que tomar cuidado. Por quê? Existe uma definição entre deslocamento e distância percorrida. Quando você trata de deslocamento, você tem que recolocar o seu referencial em evidência, ou seja, você tem que saber onde está o seu referencial. Por quê? Vamos lá. Vamos supor que o deslocamento que eu quero fazer da minha casa até o mercado seja de 500 km. Então, eu andei 500 km até o mercado. O meu referencial é a minha casa, o meu ponto de partida é a minha casa. Então, a partir dela, eu vou andar 500 km. No entanto, quando eu quiser voltar para casa, o meu deslocamento foi 0. Então, mas não faz sentido, porque eu andei 500 para ir, 500 para voltar. Concordo com você. Mas a definição de deslocamento significa posição final menos posição inicial. E aí, se eu fizer o meu deslocamento todo, né, de ir até o mercado e voltar, a minha posição final é a minha casa, é o marco zero, é o ponto de partida. E a minha posição inicial é o ponto de partida. Então, é como se eu não tivesse saído. Mas eu andei 1 km, 500 para ir, 500 para voltar. Sim, de fato. Isso é distância total percorrida. Então, deslocamento só me importa com a posição final e inicial. Agora, a distância percorrida, eu quero saber quanto que eu andei. Beleza? Então, é isso que você tem que tomar cuidado. Sabendo disso, agora nós vamos definir o tempo. O tempo ele é uma coisa que não necessariamente, na verdade, ele não depende de nada para existir. O tempo é algo que vai existir o tempo todo. Chega a ser até redundante, mas o tempo não tem uma definição. É algo que já está intuitivo junto com a gente. Você sabe definir o tempo. São 2 horas, 3 horas, 4 minutos,
Isso é o tempo. Eu não preciso definir nenhuma outra grandeza para ter o tempo. Diferentemente, por exemplo, da posição. A posição eu preciso de um referencial para ela existir. Dentro do tempo, nós temos os instantes de tempo e o intervalo de tempo. Qual a diferença? O instante de tempo é aquele que você olha exatamente no relógio, aquele que marcou certinho. Já são exatamente 1 hora, são exatamente 1 hora e 20 minutos. Isso é o instante de tempo. Agora tem o intervalo de tempo. O que é o intervalo de tempo? É basicamente você pegar o tempo final de medida e o tempo inicial de medida e fazer a relação entre eles. Uma subtração. Qual foi o tempo de percurso? Um corredor levou 4 minutos para fazer esse percurso. Então você sabe que ele levou, partiu do zero e levou 4 minutos para fazer todo o trajeto que ele teria que fazer. Então isso é o intervalo de tempo. Então, mas e um instante? Se eu quisesse medir um instante? Vamos supor que em 1 minuto ele estava na posição tal. Então aquilo ali é um instante de tempo que você marcou. Mas o intervalo de tempo é o tempo total percorrido naquela trajetória. Entendido isso aí, sobre o intervalo de tempo e o deslocamento, agora eu consigo definir para você a velocidade média e a velocidade instantânea. Mas o que é velocidade média? Bom, a velocidade média ela é uma relação entre o deslocamento percorrido por um intervalo de tempo. Então, basicamente, é ΔS, do deslocamento, sobre ΔT, do intervalo de tempo. Então, você só consegue definir velocidade média por meio da razão entre esses dois termos, deslocamento sobre o tempo. Mas o que é velocidade? Bom, velocidade é o que dá o deslocamento, é o movimento do corpo. É a partir daqui que nós vamos entender o movimento do corpo. Então, toda vez que você está andando da sua casa para o mercado, como eu mencionei, você está sofrendo um deslocamento. Mas para esse deslocamento existir, você aplicou uma velocidade. E essa velocidade fez com que você se movimentasse. Então, note que velocidade depende da variação do deslocamento e depende da variação do tempo. E aí, sendo isso, a gente já vai entrar no detalhe que é dar um pane na cabeça da maioria no início. Quando eu considero que um corpo está em movimento ou quando eu considero que o corpo está em repouso. Basicamente, para você considerar que um corpo está em repouso, ele tem que estar parado, ou seja, a velocidade tem que ser nula. Mas não necessariamente o cara vai estar de fato parado, ou seja, com a velocidade zero. Tomás, não entendi. Olha só, vamos lá, vamos pensar no seguinte, vamos com calma aqui. Para eu dizer que um corpo está em repouso ou em movimento, eu tenho que olhar para o meu referencial. É o meu referencial que vai dizer se aquele corpo está em movimento ou repouso. Um exemplo, em relação a essa tela que você está me observando aí, está sentado. Então, em relação à tela, você está em repouso. Por que você está em repouso? Porque a variação da sua posição não mudou em relação ao referencial. Você não se movimentou aí em relação à tela do seu computador. Agora, supondo que você ligou aí a tela, está me assistindo e deixou rolando enquanto você está chutando, você foi pegar uma água na geladeira. Nesse momento de você pegar aquela água na geladeira, você se deslocou. Então, a sua variação de espaço mudou. Em relação ao referencial que estava paradinho, né, ele estava no lugar fixo, você determinou aí, em relação à tela desse computador, você se deslocou. Então, você vai estar em movimento para esse referencial. Então, viu a diferença? Quando eu considero um corpo que está em movimento ou repouso, vai depender do referencial. Agora, vamos considerar a outra condição, que agora o pessoal fica muito confuso. A ideia é o seguinte, eu tenho 2 ônibus, beleza? Eu tenho um motorista no ônibus A e tenho um motorista no ônibus B. Os 2 ônibus estão em movimento em relação à Terra, indo da cidade A para a cidade B. Vamos supor que eles estão agora um ao lado do outro. Eles estão coladinhos aí, um olhando para o outro, um motorista olhando para o outro, e eles estão indo para a cidade, da cidade A para a cidade B. Pergunta, em relação ao ônibus A, o ônibus B está em repouso ou em movimento? Então, rapidinho aí, tenta responder. Bom, então se você respondeu que o ônibus B está em movimento em relação ao ônibus A, sinto lhe dizer que você está errado. Ué, Tomás, mas ele está em movimento. Ele está em movimento em relação à Terra. Qual foi o meu referencial que eu falei? O meu referencial era o ônibus A. Então, quando eu coloco a relação de um cara, mesmo ele em movimento em relação à Terra, em qualquer outro sistema, ele pode estar em repouso. Então, em qualquer outro referencial. Então, o ônibus B, olhando para o ônibus A,
não houve variação de posição, ou seja, o ônibus B não viu o ônibus A partindo muito para frente ou ficando para trás. Eles estão andando um ao lado do outro. Então, um em relação ao outro, não houve variação de posição. Consequentemente, não houve variação de espaço, né, deslocamento, e logo eles estão em repouso, mesmo que ambos estejam em movimento em relação à Terra. Ok? Bom, galera, esses foram os conceitos iniciais. É muito importante que você entenda esses conceitos para que você faça um bom uso disso lá na frente, quando nós estudarmos mais a fundo a ideia dos movimentos. Então, esse é o conceito básico. É muito importante que você entenda agora para que você não sinta dificuldade lá. Caso tenha alguma dúvida, mande uma mensagem aqui no chat, mande alguma mensagem para eu tentar solucionar essa sua pergunta aí, se você ainda não está muito esclarecido. Ok? Bom, muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de dar o seu joinha aqui nesse vídeo, é muito importante. E até a próxima. Tchau, tchau.